Zibek Nojerbek, o grande mestre da casa, 2.494 de rating, contra Maxim Shigaev, 2.648, um dos tubarões do torneio. O que você vai ver é o jogo mais curto da nossa cobertura e talvez o mais polêmico. 27 lances que terminam numa dança e numa decisão que divide jogadores de torneio até hoje. No final, você me diz, você faria igual. Bora. E se você quer de verdade jogar melhor, deixa o teu like e se inscreve no Cheque Global. Aqui a gente não só assiste às partidas dos grandes, a gente rouba as ideias deles para você usar nas suas. Fechou? Bora. Peão, dama, cavalo e o cheque de bispo que dá nome à bogo indiana. O Shigaev entrega o bispo pelo cavalo logo no lance 5, cede o par de bispos de propósito, em troca de uma estrutura sólida e um plano claro. D6 é 5 e travar o centro. Teoria pura, relógios voando. Peão para B4, 10 minutos e 39 segundos no relógio. O Nojerbek saiu do preparo. O plano é claro, espaço na ala da dama onde ele quer mandar. Olha o que ele calculou. 10 minutos e meio no lance 7. O Nojerbek está escolhendo a cara da partida, expandir na ala da dama antes que o Shigaev trave o centro com E5. A ordem dos lances aqui define onde cada bispo vai morar e quem manda em qual metade do tabuleiro. E5 bate no centro, os peões dessomem do tabuleiro e sobra uma coluna descancarada que os dois vão disputar o jogo inteiro. O bispo branco se instala na grande diagonal, mirando E5, e a torre preta corre para a coluna aberta primeiro. Tudo lógico, tudo ainda de casa. Cada um monta o seu castelo, fiancheto preto na ala da dama, bispos brancos apontados, torre se encarando na coluna D. O Nojerbek vai ganhando centímetros, B4, C4, espaço e mais espaço, enquanto o Shigaev espera sólido com o peão de A5 cutucando a estrutura, tensão baixa, mas crescendo. A dama recua para B2, se alinhando na grande diagonal, e a posição chegou no seu ponto de decisão. Bora ler o tabuleiro antes do Shigaev escolher o destino dele. Leitura rápida. O Nojerbek tem o espaço na ala da dama e o par de bispos que o Shigaev entregou lá na abertura. A coluna D está disputada, torre contra torre, e toda a eletricidade da posição mora numa tensãozinha de nada. O peão preto de A5 contra o branco de B4. A forma de resolver essa tensão vai definir quem joga para quê. Pergunta do grande mestre. O peão preto de A5 está na tensão com o B4. Você é o Shigaev, troca o peão em B4 ou avança para A4 e fecha a ala? Um dos dois é um erro fino. Pensa comigo. A4 e o Shigaev fecha a tensão. Do jeito errado, a máquina queria a troca em B4, mantendo o peão flexível. Avançando, o peão preto se fixa numa casa onde nenhum peão amigo pode defendê-lo nunca mais e a avaliação branca sobe para mais de um ponto. O tubarão se meteu numa fria. Com o peão preto pregado em A4, o Nojerbek tem tudo o que se quer numa partida. Mais espaço, o par de bispos e quase mais um na avaliação. As torres se trocam na coluna D, o cavalo preto se rearruma para G6 e a pergunta paira no ar. O jovem GM da casa vai jogar para ganhar do tubarão. O bispo recua para B2 e aqui a máquina franze a testa. Era hora de apertar e o recuo devolve metade da vantagem. Contra um 2.648, o Nojerbek começa a jogar pelo seguro. E o bispo preto do Shigaev salta para E4, encostando na dama branca e propondo em silêncio a paz. A torre preta vai para E8 e o tabuleiro desacelera de vez. Presta atenção agora, porque o que vem é uma aula sobre uma regra que muito jogador de clube entende errado. Antes do final dessa história, você precisa conhecer a regra que vai decidi-la, o empate por repetição. Se a mesma posição, mesmas peças, nas mesmas casas, com o mesmo lado para jogar, aparece 3 vezes na partida, o jogador da vez pode reclamar o empate. Não precisa ser 3 lances seguidos, nem as mesmas jogadas. O que conta é a fotografia do tabuleiro se repetir. É a saída de emergência do xadrez e uma arma de mão dupla. Quem está pior, dança para repetir. Quem está melhor, precisa quebrar o ciclo mudando o MA peça que seja. Agora repara no que esses dois vão fazer. E a resposta vem em forma de dança. Cavalo para F3, bispo para E4. Cavalo para D2, bispo para B7. De novo e de novo. Nenhum dos dois muda nada, cada ciclo é uma pergunta e uma resposta. Aceita, aceito. A fotografia do tabuleiro se repete, se repete. Bispo volta para B7 e é a terceira vez que essa exata posição aparece no tabuleiro. A regra fecha o caderno, empate por repetição. O jovem levou meio ponto de um 2.648, com a máquina resmungando que dava para mais.
Fica a lição do grande mestre: a repetição é uma ferramenta. De quem está pior para salvar meio ponto, de quem está sem tempo para respirar. Mas se a posição é melhor para você, fuja dela, mude uma peça que seja, quebre o ciclo. O Nojerbeck chegou a ter mais de um ponto de vantagem e escolheu a segurança. Meio ponto contra um top é resultado, mas a máquina fica com saudade do que podia ter sido. Empate por repetição em 27 lances. E fica a pergunta que vale o vídeo. O Nojerbeck fez bem, a máquina diz que não, ele chegou a marcar mais de um ponto de vantagem no meio-jogo, tinha o par de bispos e um alvo fixo em A4. Mas xadrez de torneio não é só avaliação, é energia para o resto do campeonato, é tabela, é respeito ao tubarão do outro lado. E o Chigaev mostrou a arte de quem está pior, simplificou, dançou, saiu vivo. Duas leituras do mesmo meio ponto, você escolhe qual leva para suas partidas. Só não esquece da regra de ouro: se a posição é SUA, quebre o ciclo. Os jogos que a gente cobriu da rodada 3 terminaram todos no aperto de mãos, meio ponto para cada lado e um caminhão de lições para o nosso lado. O pelotão do Caché segue colado na tabela. Se você aprendeu a regra da repetição hoje, deixa o like e se inscreve. Na rodada 4 alguém vai ter que arriscar. Até já.